Olá, meus amores do quarto ano. Hoje, aula de geografia. Bom dia a todos. 21/8, né? Nossa segunda aula de geografia do segundo semestre. Então, lá na aula passada, na última sexta-feira, nós falamos sobre os tipos de relevo, né? Então, vamos relembrar um pouquinho o que é relevo, quais são os tipos de relevo, tá bom? Relevo é o conjunto das irregularidades em que a superfície da Terra terrestre se apresenta. Que irregularidades são essas? Essas diferenças aqui, ó. Quando você ouvir falar em irregularidades da superfície terrestre, são as diferentes formas como ela se apresenta. É alta, é plana, certo? Aqui você pode ver, para relembrar, os principais tipos de relevo que nós trabalhamos lá na aula passada. Montanhas. As montanhas são formações geográficas originadas do choque, que é o encontro de placas tectônicas. A planície é uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana. Não é totalmente plana, não, né? Pouco ou nenhuma variação de altitude. Tá bem que é a planície. Os planaltos, também chamados de platôs, são áreas de altitudes variadas e limitadas, porque elas terminam em determinado momento, né? Em um de seus lados, por superfície rebaixada. Então, chegou aqui, já acabou a parte de planalto. Depressões, como você está vendo aqui. As depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta. Aqui temos o planalto e aqui nós temos as depressões. Lembraram? Certo. Hoje nós vamos falar sobre os agentes modeladores do relevo. O que é isso, tia? É o que causa ou quem causa modificações no relevo da superfície terrestre. Vento, água e ação humana. Agentes externos que modelam o relevo. Vão modelando, vão transformando. O relevo terrestre está em constante processo de formação e transformação. Então, isso aí, mesmo que você não veja, está acontecendo a todo momento, viu? Os agentes formadores estão ligados aos movimentos das placas tectônicas, que são os agentes internos. Os agentes modeladores do relevo estão ligados ao vento, à chuva e à ação humana, que são os agentes externos. E aí você pode ver uma lava quente derretida, que é o magma na superfície terrestre. Então, o vulcão ele entrou em erupção e está derramando lava. Aqui, gente, é uma formação rochosa erodida pela ação do vento, da chuva e pelas alterações de temperaturas. Lógico que isso aqui não acontece do dia para a noite, ou da noite para o dia. São milhares de anos para ficar nesse formato aqui, tá bom? No livro de vocês, na página 295, tem outros exemplos e outras imagens sobre as transformações que o relevo pode causar. As situações em que a ação humana modifica o relevo, quais são elas? Na extração de minerais do solo, nós já estudamos sobre isso, né? Construção de estradas, túneis, pontes, usinas e cidades, gente. A ação dos seres humanos. O homem transforma o relevo pela construção de diferentes elementos, pontes, prédios, represas e outros. Quando destrói morros, desempenha atividades agropecuárias, extrativistas, industriais, entre outros. Todos esses termos aqui você já conhece. Vamos relembrar, gente? Agropecuária. Agropecuária, atividade de plantar e colher, e pecuária, criação de animais. Extrativista é que extrai e pode ser de origem mineral, animal ou vegetal. E as indústrias, que têm diferentes tipos de indústrias, dependendo do produto que ela vai produzir, fabricar. Geralmente orientadas por motivos econômicos, tais ações provocam sérios impactos ambientais,
causando danos irreversíveis à natureza. Olha aí uma palavra que você já conhece, já sabe o que significa, gente. Irreversível, porque nós vimos lá em ciência, né? Então, irreversível é que não tem mais como voltar a ser o que era antes. Nesse caso aqui, ó, essa mineração a céu aberto aqui. Então, isso aqui nunca mais vai ser do jeito que era, certo? E aqui, gente, é a ação do homem que modificou esse relevo aqui. No caso, todas essas áreas eram apenas área de vegetação, certo? Não eram terrenos planos, prontos ali para ser construídas casas. Essas casas foram construídas em terrenos irregulares, morros, né? Encostas de morros, aqui é uma via, uma estrada. Olha só isso, gente. Isso aqui não tem como, em época de período chuvoso, não causar um deslizamento. Aqui já fez uma modificação do relevo, né? Do jeito que está aqui. E se ocorrer um deslizamento, já vai modificar mais ainda o relevo dessa região aqui. A ação das águas. A água é outro importante agente de transformação do relevo, provocando diferentes formas de erosão. São aquele desgaste do solo. Pela chuva, que é erosão pluvial, ocorre com maior frequência em regiões de clima equatorial e tropical. Não se preocupe com esses termos aqui, equatorial e tropical, que é referente a clima, que vocês vão ver detalhadamente lá no 5º ano, tá certo? Pelos rios, a erosão fluvial acontece pela força exercida pela água nas margens e leitos dos rios. Olha só, aqui é um rio, gente, ó. Essa imagem aqui está mostrando um rio e ele vai modificando o relevo com o passar dos tempos, certo? Aí é um vale formado em milhares de anos. Para ele ficar desse jeito, passaram-se milhares de anos. A partir da erosão do Rio dos Peixes, em Namíbia, não é aqui no Brasil. A ação dos ventos sobre o relevo. Primeiro, eu tenho que saber o que é vento. O vento pode ser definido como ar em movimento. Ele realiza o trabalho de erosão ao transportar materiais que desgastam ou agridem as rochas, atuando principalmente nas regiões desérticas. A ação dos ventos sobre o relevo é conhecida como erosão eólica. Por que eólica? Porque eólica é uma palavra que está diretamente ligada ao vento. A erosão eólica dá origem a novas formas de relevo. Esculpem arcos naturais ou formam desertos pedregosos. Quase não sai, gente. Olha, essa imagem aqui tem uma parecida com ela na página 295. Então, essa imagem que está no livro de vocês, que eu tenho quase certeza que é a mesma imagem, é uma formação rochosa lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato. Bem distante daqui da nossa cidade, viu? Mas muitas pessoas já conhecem. Essa daqui é uma formação rochosa que, com o passar dos anos, né, a ação da água e do vento, a água do mar aqui, ela formou esse arco aqui. Digamos que pode chamar de pedra furada, né? Isso pela ação do vento e da água do mar. A ação erosiva do vento recebe o nome de ação eólica. O vento pode produzir, transportar e depositar sedimentos, são resquícios de rochas, partículas, pedaços bem pequenininhos da decomposição de seres vivos também, né? A ação do vento produz formatos interessantes nas superfícies afetadas. Parque Estadual das Rochas, no Novo México, nos Estados Unidos, e Parque Nacional dos Arcos, lá em Utah, nos Estados Unidos também. Aqui no nosso estado, tem, além dessas formações lá na Serra da Capivara, tem o Parque de 7 Cidades, né? Que também, por conta dessa ação do vento, né, da chuva, produziu formações bem interessantes, viu, gente?
O vulcanismo. Aqui nessa imagem, você está vendo um vulcão em erupção e ele está jogando lavas, né? E aqui, esse vulcão, ele está expelindo o quê? Fumaças e gases, que são altamente tóxicos e prejudiciais para a natureza. A partir das rachaduras existentes nas placas tectônicas e devido à alta pressão do manto terrestre, o magma pode atravessar essas rachaduras e acumular-se na câmara magmática, dando origem a um vulcão. Ok? Vamos lá. Olha só aqui esse vulcão em erupção. O que ele está causando aqui? Ele vai modificar o relevo dessa região aqui. E, gente, se tiver alguma cidade aqui perto, algum povoado, ele vai destruir, certo? Aqui, a larva está atingindo uma rodovia. Depois de um certo tempo, essa larva ela vai endurecer, vai virar rocha. Aqui também, ó, a gente vê que aqui com certeza tem, pela imagem, dá para ver que tem algumas residências aqui, né, gente, nessa área aqui. Então, aqui, digamos que já esteja interditado. E vai, por onde a lava passa, vai destruindo tudo pelo caminho. Os terremotos. Por que existem tremores na terra e no fundo do mar? São diferentes, né? Mas bem violentos. A movimentação das placas tectônicas gera abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos, gente, eles são medidos por uma escala, chamada escala Richter. Essa escala vai de 1 a 9. Então, se for 9, vai destruir tudo que tiver naquela região onde o terremoto aconteceu, certo? Se for 1, se for 2, provoca pequenos abalos que às vezes nem dá para a pessoa perceber. As áreas de encontro entre as placas tectônicas estão mais sujeitas a esses movimentos. Então, onde tem mais placas tectônicas, tem tendências que aconteçam esses terremotos. Aqui no Brasil não tem, tá bom, gente? É uma boa notícia, né? Terremotos causam grandes problemas, especialmente em áreas urbanas, como desabamentos, ferimentos e até mortes. Além de danos sociais e financeiros. Lógico, vai destruir tudo, né? Dependendo da intensidade do abalo. Olha aí como ficaram algumas cidades depois de terremotos. Totalmente destruída essa rodovia aqui, gente. Olha só. Totalmente destruída. As pessoas ficaram, no caso, presas desse lado, né? E do outro lado também. Aqui tudo retorcido. Olha só. Aqui ninguém sabe nem onde começa, onde termina. Os maremotos. São tremores de terra que ocorrem no fundo dos oceanos. Maremotos vem da palavra mar. Em função dos movimentos das placas tectônicas, porque tem placas tectônicas no fundo dos oceanos, gente. Dependendo da intensidade, como eu já falei, da movimentação, as ondas formadas podem transformar-se em tsunamis. Todo mundo já viu, né, na TV o que são tsunamis, né? São ondas gigantescas que provocam catástrofe, destruição nas cidades da costa litorânea. Por exemplo, vamos dar um exemplo do nosso litoral piauiense, Parnaíba, né? Que, com fé em Deus, nunca vai acontecer. Mas se acontecer lá, um maremoto, lá na área do mar, no fundo do mar, e provocar uma onda gigante, aquelas pessoas que moram ali, aquelas construções, tudo aquilo ali vai ser destruído. Mas, com fé em Deus, isso não vai acontecer aqui no nosso estado, muito menos no nosso Brasil. Olha só o que acontece quando ocorre um tsunami. Esse tsunami aqui, gente, ele ocorreu nessa data aqui, ó, 26/12/2004, lá na Indonésia. Se eu não me engano, ele foi até agora um dos maiores que ocorreram no nosso planeta. Olha só como é que fica depois que a onda destrói tudo, né? E aqui, sem contar as percas humanas, né? Vidas são perdidas, pessoas ficam desaparecidas. Olha só esse navio, gente, onde foi que ele veio parar? Isso aí foi a força da natureza.
E a natureza é muito forte, tem muito poder. E, para concluir, as nossas atividades de hoje estão nas páginas 295 a 299 e nas páginas 330 e 331. Então, você vai fazer a leitura e respondendo as atividades que vão aparecendo, as questões, certo? Então, meus amores, bons estudos, um bom fim de semana para vocês. Até a próxima semana, até a próxima aula de geografia. Eu quero dizer que a gente está com muita saudade de vocês, certo? Beijos, tchau!